O Instituto Cidade tem a satisfação de conversar com Marielle Gomes. Ela é neuropsicóloga. Ela trabalha com análise do comportamento aplicada. E ela lida no seu cotidiano com criança neurodivergente. Eu queria, Marielle, primeiro de tudo, que nós nos situássemos. O que é neuropsicologia? Então, a neuropsicologia é uma área da psicologia que estuda as funções cognitivas, né? No caso, ali na especialização, nós vamos estudar as partes do cérebro que são afetadas. As partes do cérebro que são afetadas pelo comportamento. Sim. Ou as partes do cérebro que promovem o comportamento? Que promovem o comportamento, seja algo genético ou às vezes por alguma genético orgânico, né? Ou às vezes pessoas que possam sofrer algum tipo de traumatismo. Daí o nosso foco daí é trabalhar as questões de memória, atenção, a cognição, capacidade de julgamento, raciocínio e emoções. E quando você faz, por exemplo, a chamada análise de comportamento aplicada, é a ideia de que você traz a teoria para aplicar na prática de cada criança. Seria isso? Exatamente. A análise do comportamento aplicada hoje é bastante utilizada com crianças neurodivergentes e ela vem do behaviorismo radical, né? Vem ali a base da análise do comportamento do Skinner, que, claro, foi aprimorada ao longo dos anos. É a prática clínica da teoria. Tá. O behaviorismo é corrente da psicologia voltada a trabalhar com o comportamento, desenvolver comportamento, restringir comportamento, incentivar comportamento, enfim. Corrigir comportamento, muito bem. Muita gente considera que a psicologia que trabalha com comportamento, o behaviorismo, tem um pouco de adestramento, como se estivesse treinando a pessoa e não lhe capacitando para pensar. Essa me parece a acusação mais grave que se faz ao behaviorismo. Como você vê isso? As pessoas que falam isso provavelmente não estudaram a fundo, né, o behaviorismo. E também costumam dizer que nós não levamos em consideração os sentimentos e afins, mas a gente leva em consideração o sofrimento da pessoa, a demanda que a pessoa está precisando naquele momento, e levamos em consideração o histórico cultural da pessoa, onde ela está inserido, o que reforçou o comportamento dela, porque falar em adestramento é um pouco complicado, sendo que os nossos comportamentos são reforçados de várias formas ao longo da nossa vida, né? A gente só consegue trazer um objetivo que a pessoa precisa de alcançar e desenvolvemos técnicas e planos terapêuticos para ela atingir aquele foco ali. Então, podemos considerar que há uma criança em um determinado ambiente, este ambiente pode facilitar certos comportamentos ou o ambiente mesmo pode dificultar certos comportamentos. Então, o teu trabalho seria, considerando o ambiente, facilitar a criança para que ela se dirija para o comportamento que ela quiser. Sim, exatamente. No caso, quando se trata de crianças, não acaba sendo muito o comportamento que a criança quer, né? Mas muito o comportamento esperado socialmente, né? Para ela ter uma boa qualidade de vida no futuro, conseguir interagir socialmente com outras pessoas e ser mais independente. Marielle, tu trabalhas principalmente com o que se nomeia criança neurodivergente. Poderias explicitar melhor, poderias traduzir esse termo técnico? Sim, pessoas neurodivergentes são pessoas que têm algum déficit na cognição ou em algum desenvolvimento. Trabalho geralmente com crianças autistas, com TDAH, né, que é transtornos de déficit de atenção e hiperatividade,
com pessoas com déficit intelectual, né, que é o DI. Daí, na aplicação clínica ali, a gente avalia, claro, dentro do que é esperado, avalia o contexto cultural que a criança está inserido, os acessos que ela teve na vida, a gente avalia os marcos de desenvolvimento, o que é esperado dentro da idade, né? E as barreiras. As barreiras é o que impede da criança adquirir novas habilidades sociais, comportamentais e afins. Daí, a partir dessas análises, a gente cria um plano terapêutico para aplicar em clínica, ou às vezes com as nossas acompanhantes terapêuticas em casa ou nas escolas. Na prática, objetivamente, o que é um obstáculo ao desenvolvimento comportamental de uma criança? Olha, hoje em dia é muito frequente a questão da atenção, porque a nossa cultura mudou muito, né, ao decorrer do tempo. Hoje em dia as crianças têm um acesso muito fácil às telas, e hoje as telas são os maiores reforçadores. Quando a gente fala em reforçadores, o desejo maior da criança, aquilo que a criança quer, sabe? Nós adultos também temos os nossos reforçadores, né? Todo mundo tem os nossos reforçadores, que é o que reforça o nosso comportamento, né? Então, geralmente é algo que vai trazer uma satisfação para a gente. E a questão das telas é algo que traz uma recompensa de imediato para a criança. Aí hoje hoje a maior barreira está sendo a questão do tempo de espera. A criança hoje tem tudo muito na hora ali com as telas. E atenção, e muitas crianças já estão ficando ansiosas, né? Com essa questão das telas. Bom, então, todos os alertas que são feitos por praticamente todas as linhas da psicologia sobre telas é realmente uma questão de certa gravidade. Ou seja, a criança quer a tela, se envolve com ela, é premiada porque satisfaz o seu desejo, ela fica encantada com a tela, quer repetir a tela, passa a ter uma dependência e, quando cai no mundo real, ela não tem a resposta pronta que a tela lhe dá, ela passaria a ser nomeada ansiosa. Então, quer dizer, o ambiente maléfico principal hoje para uma criança é exatamente a tela do celular, a tela do computador, a tela desses aparelhos que os pais costumam dar para as crianças para poder ficar menos ocupados com elas? As telas hoje têm sido um grande problema, assim, na questão do desenvolvimento da criança. A gente entende que, às vezes, é muito desafiante mesmo para os pais hoje em dia. Ambos os pais estão fora de casa trabalhando, a educação da criança também está muito terceirizada. Acaba sendo um modo fácil da criança ficar quieta, tranquila. E, às vezes, quando a criança entra em uma crise, né, chora, é o modo de fazer a criança parar de chorar também, né? Muitos pais, infelizmente, estão muito cansados para ter que lidar com uma criação sem telas. As telas facilitam um pouco para os pais, mas complica no desenvolvimento das crianças. Em uma determinada condição, os pais, vendo que a criança passa a ter problemas comportamentais, eles levam a criança até ti. E a criança na tua frente quer brincar com a tela. Né? Claro, isso eu estou ironizando. Mas como você passa a lidar com uma criança que incluiu no que seria o seu ambiente a própria tela, como alertá-la de que a tela é um problema, como afastá-la da tela e, sobretudo, como afastá-la da tela num mundo em que grande parte das crianças estão exatamente ali. É um pouco desafiante, porque as crianças, elas precisam de interação, elas precisam de algo que vai realmente chamar a atenção delas, né? A gente usa muitos brincadeiras interativas, até que, por um lado, pelas crianças estarem o tempo todo nas telas, elas acham muita novidade quando a gente usa umas brincadeiras, jogos que não envolvam a tela, mas muitas ainda pedem a tela bastante. Criança gosta bastante de interação social,
de serem compreendidas, de serem escutadas. Claro, elas não têm a autonomia de decisão, né, que um adulto que teve todo o seu repertório de vida tem, mas elas gostam de se sentir compreendidas. Agora, esse se sentir compreendida precisaria da interação doméstica, pai e mãe, ou pelo menos o pai ou a mãe, eventuais amigos, de algum modo, outras crianças que estejam disponíveis para essa interação. Numa sociedade em que se tem menos crianças e que grande parte da interação é por meios tecnológicos, se perdeu muito, ao meu ver, a capacidade de fazer alianças, de até mesmo discutir, de formar turmas, de afastar-se ou encantar-se com outras crianças. Quer dizer, nós não teremos mais uma disponibilidade de crianças como tínhamos antigamente. A proliferação da reprodução humana era bastante acentuada, e a criança não tem, em geral, nem mesmo os pais disponíveis. Apesar de nós sabermos que deveríamos ter essa interação, como o mundo real não a oferecerá, isso vai ser reservado às creches e escolas. Essa interação acabará sendo com a psicóloga ou o psicólogo. Como você vê no mundo concreto a possibilidade de realizar essa interação, essa vivência interativa da criança? Eu acho que o mais importante é os pais entrarem junto. Eu sei que muitos deles estão sem tempo, mas sempre conversar com a creche, sempre conversar ali com os terapeutas, né, que é o caso ali, quando a criança vai na terapia com os psicólogos e com os acompanhantes terapêuticos, porque muito que a gente aplica ali com a criança dá para os pais aplicarem em casa também, mas isso exige muita cooperação e também paciência. É muito comum hoje em dia algumas crianças terem um diagnóstico equivocado, porque às vezes a criança chega ali com um problema de atenção, ou com comportamentos interferentes, né, que é a famosa birra, quando fica frustrado, ou comportamentos autolesivos ou heterolesivos. E quando a gente vai analisando com o tempo, a gente acaba por descobrir que a criança apresenta esses comportamentos por falta de repertório, por falta de. Porque esses comportamentos foram reforçados ao longo ali do desenvolvimento dela. A gente consegue criar um plano terapêutico de um modo bem naturalista, humanizado, para ajudar a criança a extinguir esses comportamentos interferentes. Mas com Todos isso a nós, gente precisa totalmente da ajuda dos pais e da cooperação. E na clínica a gente consegue ver como é nítido as crianças que os pais estão comprometidos com o desenvolvimento da criança, que estão indo atrás, buscando informação. Essas crianças são as que conseguem ter um desenvolvimento mais rápido em relação às crianças em que os pais só estão ali terceirizando mais uma vez a educação. tu falaste anteriormente sobre erros de diagnóstico. Eu tenho algumas leituras que mostram um crescimento de diagnósticos de autismo, por exemplo, que multiplicou por quase 30 o que tínhamos antes e o que passamos a ter. Ou seja, é quase como se tivesse uma modificação genética da Sim. humanidade, que evidentemente não é possível. Por outro lado, tu alertas bem que um ambiente permite a formação de um repertório de comportamentos e grande parte do repertório de comportamento está a vinculação à tela e o afastamento de outras crianças. Será que autismo já não está passando a ser outro nome da tristeza da criança solitária? Olha, eu não posso afirmar isso com certeza, mas eu percebo que muitos diagnósticos, sim, vêm dessa questão. Hoje, as crianças estão sendo diagnosticadas muito precoce. Aí entra aquele conflitinho, né? Porque
ao mesmo tempo que é extremamente importante ter um diagnóstico precoce, porque daí a gente já começa com as terapias, né, a intervenção precoce, que a gente começa ali na idade, uma idade importante para o desenvolvimento da criança, né, só que com isso, por essa falta de repertório das crianças, algumas estão vindo com um diagnóstico um pouco equivocado. Sabe que eu tenho notado, às vezes, o pai ou a mãe concorrem com a criança, definindo-se a si próprios, diagnosticando-se a si próprios com alguma divergência do que seria o comportamento padrão e se nomeando com alguns dessas tantas siglas e nomes que hoje habitam mais os consultórios de psicologia. Realmente houve um crescimento dos diagnósticos, mas também porque houve mais estudos sobre o caso, e hoje também o autismo é categorizado em 3 níveis, né, que são níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. O nível 1 seria um autismo mais leve, o nível 2 mais moderado, e o 3 seria o mais severo, né, que tem casos de pessoas até que já são adultas e são não verbais. Antes não tinha muitos estudos sobre as neurodivergências. E hoje, com o avanço, estão conseguindo categorizar. Claro que a gente tem que ter cuidado com a questão da patologização da vida, mas, ao mesmo tempo, conseguir nomear as coisas, colocar alguns critérios diagnósticos, pode ser bom para levar a pessoa para terapias que vão trazer uma qualidade de vida e independência para ela no futuro. Marielle, quais são as principais neurodivergências? Hoje, a gente lida muito na clínica com o autismo e com o déficit de atenção e hiperatividade. Tem também a dislexia. A dislexia afeta mais a questão da aprendizagem mesmo. Daí o autismo, geralmente as pessoas que têm autismo, elas têm dificuldades de interação social, muitas podem apresentar alguns desafios na aprendizagem, desafios sensoriais também, motora e cognitiva. Aí a questão do déficit de atenção e hiperatividade, ou a pessoa pode ser TDA, déficit de atenção, ou TDAH, né, déficit de hiperatividade, ou às vezes os dois. O de atenção é quando a pessoa realmente não consegue focar a atenção dela aqui, ou a atenção dividida. Às vezes a gente está aqui conversando sobre um assunto e do nada a pessoa já está lá no mundo da lua, já esqueceu do que estava falando, ou já pegou outra coisa para fazer, começou a fazer uma coisa aqui, esqueceu o que estava fazendo e já começou a fazer outra coisa por cima. Hiperatividade é quando a pessoa realmente não consegue parar quieta. Ela não consegue, por exemplo, ficar aqui sentada tranquilamente, sem conseguir agitar não só o corpo. Muitas vezes o corpo está quieto, mas a mente também. Sim, a mente viaja ou está agitada. Há correntes de psicologia que diriam que, na verdade, esta criança não está hiperativa pela uma natureza dela, mas está usando a sua hiperação, a sua hiperatividade para chamar atenção porque não está tendo os devidos cuidados. Ou seja, não seria, digamos, um mal, mas um recurso de apelo aos familiares, aos professores, a quem quer que cuide de uma criança. Quer dizer, a minha pergunta é: há divergências importantes entre correntes psicológicas que são consideradas pela tua área de trabalho? Dentro da psicologia há muitas divergências teóricas, né? O modo como, às vezes, um gestalt terapeuta, um psicanalista aplica em clínica é diferente do modo como a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental trabalham em clínica, né? Hoje, as pessoas buscam mais a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento aplicada para as neurodivergências, porque é o que encontra mais embasamento,
na literatura, nas bases científicas também. Eu noto, desde os meus tempos de faculdade, eu também me formei em psicologia e depois fiz formação em psicanálise, eu noto que, pela tradição ocidental, a ideia de que o humano é uma criatura divina, etc., se recusa muito a ideia de que você pode interferir no humano a partir do uso do comportamento como uma ferramenta, quer dizer, como se o humano não fosse modificável de fora para dentro por intervenções comportamentais, porque o humano teria uma essência, quando o próprio existencialismo coloca que a sua existência que pode produzir alguma essência, e essa existência, evidentemente, é o mundo, e no mundo tem facilidades e adversidades, e que isso vai nos levando a adotar uma conduta ou outra. E eu suponho que uma criança, principalmente na tenra idade, é muito suscetível ao que acontece ao seu redor, sofre muitos efeitos disso tudo. Agora, uma coisa interessante, que é a questão da própria cultura ocidental. A cultura ocidental ela era uma cultura de presença de grande quantidade de membros de família, todos conformando esta criança. E aí repito uma questão que eu trouxe mais cedo. Quer dizer, as crianças acabaram mais isoladas, mais referenciadas por si própria e, consequentemente, com uma interação muito menor, uma interação social muito menor. Os pais continuarão trabalhando, pai e mãe continuarão trabalhando. As professoras e professores têm que cuidar de um volume de pessoas. O tempo com uma psicóloga interagindo com essa criança é curto. A ideia de que os pais deveriam participar mais, todos estamos de acordo, mas dificilmente, enquanto continuarem ocupados, poderão fazer isso. Será que a humanidade não está diante de um outro modo de viver que lhe é danoso em si e as pessoas não estão fazendo essa conta, esperando que um psicólogo resolva isso? Ou uma psicóloga, principalmente, que é o que mais lida com criança? Eu acredito que sim, as pessoas não estão percebendo para onde nós estamos caminhando. A nossa cultura mudou muito. A gente fala sobre a questão, é muito falado, né, amplamente sobre os males do excesso de tela, tanto para adultos, para nós adultos já é bem complicado. Adultos também estão muito ansiosos com telas. Agora imagina uma criança que já está nascendo com a tela na mão. A gente vê hoje criança de 1 ano e meio conseguindo navegar tranquilamente nas redes sociais, entre os aplicativos, jogos, inclusive tendo acesso a jogos que eu considero inadequado para a idade, violentos, sabe? E reproduzindo falas violentas também, falas agressivas de jogos ou filmes, enfim, que não deveria ter acesso naquela idade. Nós estamos numa sociedade que está adoecendo a gente, está adoecendo os adultos, né? Você trouxe sobre essa questão que o diagnóstico aumentou muito, mas não aumentou só por causa das crianças hoje, aumentou pelos adultos também. Tem muitos adultos que estão recebendo diagnóstico tardio de TDAH, de TEA também, pela incapacidade de interação social, sensorial, baixa tolerância à frustração, a falta de atenção, a ansiedade, a hiperatividade. Tem algumas críticas que são feitas, dizem que, principalmente a psiquiatria, teria diversificado diagnósticos e teria encontrado nomes e nomeado como doenças uma série de comportamentos que a humanidade sempre teria tido e que, de um modo ou de outro, lidava com ela, sem que isso precisasse ser medicalizado ou psicologizado.
Quer dizer, é como se, de repente, se tivesse uma tecnologia médica, uma tecnologia psicológica que saísse detectando pessoas que, no correr da história, sempre tiveram esses comportamentos e sempre viveram em paz com eles. Você acredita que a medicina, a psicologia, descobriu estes males que já havia, ou passou a nomear comportamentos que não seriam necessariamente males? É a pessoa que se sente mal e busca o psicólogo? São os familiares que estão incomodados com o comportamento e, querendo se livrar do comportamento, levam seus parentes, suas crianças, para serem tratadas? Quer dizer, isso não acaba sendo uma relação de poder de quem decide que está com problema e quem precisa de tratamento, que inclui médicos, psicólogos, família, etc. Quer dizer, não é uma questão de quem decide o que sobre quem? Realmente, a psiquiatria, através dos manuais diagnósticos, tem patologizado vivências comuns do dia a dia das pessoas. É claro que realmente alguns diagnósticos ali realmente não vou falar que são necessários, mas aí entra naquela questão de quando a gente consegue nomear algo, a gente consegue um tratamento. Tem coisas que é mais incômodo do outro do que nosso mesmo, mas tem questões que realmente podem trazer qualidade de vida para as pessoas. Principalmente, né, quando a gente fala da infância neurodivergente, porque imagina, uma criança que não teve o repertório de lidar com frustrações, como que ela vai lidar no futuro com a perda de um emprego, como a frustração por às vezes não conseguir ingressar numa graduação, se esse for o caso, ou com o término de um relacionamento, ou enfim, por não conseguir qualquer coisa, sabe? Aí é isso, a gente prepara essas pessoas para a vida no futuro. Mas sim, realmente tem algumas coisas que são patologizadas que não deveriam ser mesmo. Ainda mais que até em alguns critérios diagnósticos eles mostram que tá ali o diagnóstico, mas mostra ali que com o passar do tempo a questão pode se curar sozinha também. Tem uns diagnósticos assim também no DSM, né? Certas doenças na área biológica, você constata um vírus, você constata uma bactéria, você constata um órgão do seu corpo que não está funcionando. Então, você tem uma coisa muito concreta para apresentar e fundamentar um diagnóstico. Nas questões psicológicas em geral, a gente tem uma espécie de acordo. Você tem as chamadas síndromes. Ou seja, se você tem, digamos, em 10 características de uma síndrome, se você tem 6, você está próximo de uma parte, de uma condição mais avançada de um determinado mal. Se você tem 10 características, você está com o mal todo. Porém, se você está com 3 características, você que se prepare, porque isso pode piorar. Quer dizer, as pessoas não estão à procura de um rótulo que justifique comportamentos e tranquilize sua situação, quase lhe dando uma autorização. Ou seja, não é que eu não passei na prova, é que eu sou autista leve, entende? Ou não é que eu não consigo me sentar para estudar, é que eu tenho transtorno de atenção. Ou então não é que eu não me concentro na relação com a pessoa com quem eu vivo, é que eu sou hiperativo, não consigo ficar. Não existe. Sim, o mal existe, é sério. O problema do autismo, do déficit de atenção, da hiperatividade, são coisas sérias e que devem ser levadas muito em consideração. Mas não existe toda uma clientela de busca de um rótulo para justificar a falta de ato diante da vida? Eu acho que, assim,
nós estamos, né, inseridos aí nessa sociedade, que a gente precisa trabalhar para a nossa subsistência, que a gente tem que lidar com demandas de todos os lados, e agora com a tecnologia, a gente está tendo que lidar com o trabalho 24 horas por dia, com o estudo 24 horas por dia. Antes a gente ia para a escola, ia para a faculdade e saía de lá, não estou mais na faculdade, ia para o trabalho, saía do trabalho, não estou mais no trabalho. Hoje em dia, nós estamos tendo demandas por todos os lados, né? E sim, com certeza há uma busca do diagnóstico, porque a pessoa pensa, gente, eu não estou conseguindo atingir essa demanda social. Será que o problema é comigo? Será que o problema é meu? Daí sim, aí ocorre essa busca do diagnóstico para amenizar, mas aí também a busca do diagnóstico não faz sentido nenhum se a pessoa não estiver disposta, aliás, não falar, é uma opção da pessoa também ela querer ir para terapia para conseguir lidar com essas demandas ou não, mas sim, muitas pessoas buscam o diagnóstico para ser um conforto para ela, por ela não estar conseguindo lidar com as demandas da vida, as demandas sociais. Por outro lado, a importância ali, né, quando as pessoas estão dispostas, não, vou buscar um diagnóstico, e claro, temos a compreensão que como o mundo afeta, como o outro afeta a gente, né? Aí algumas pessoas buscam para tentar se encaixar e ir atrás de terapias, e outras buscam só para poder justificar também, né? Essa questão que tu levantas de não poder cumprir os requerimentos sociais, a produtividade, o empresário de si mesmo, o mundo de repente começou a responsabilizar o indivíduo por alguns resultados que são pouco existenciais e mais empresariais, e isso suponho que tem frustrado muita gente, e nessa frustração precisa de um nome para o que ela consideraria um mal impeditivo da dificuldade do seu desempenho para atender os requerimentos sociais. Essa questão é mais existencialista, digamos assim. Isto é levado em conta pelo comportamentalismo? Sim, a gente leva em conta o ambiente que a pessoa está introduzido, o histórico cultural. Quando a gente fala histórico cultural, é a cultura ali em que ela está. Né? A gente sabe que é muito diferente a criação hoje de uma criança no grande centro urbano, que tem acessos a diversos tipos de lazer, escola, é, bem diferente em relação a uma criança que vive no campo, que ela tem outros tipos de lazer, às vezes uma vida mais calma também, sabe? O contexto familiar também, a estrutura familiar também, a gente leva isso em consideração, com certeza. Tem uma corrente de psicologia, mais da psicanálise, Winnicott. As pessoas que seguem essa linha têm uma posição muito clara. Nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, ela está livre para essa decisão, né? Tanto o destino religioso quanto o chamado destino biológico, que a mulher teria essa função. Isso já foi suficientemente criticado e entendido que não é assim. Por outro lado, os winnicottianos defendem que se a mulher decide ser mãe, ela tem que exercer essa decisão até a criança ter uma idade razoável, e etc., para formar o self, depois ego e assim por diante. Na tua clínica concreta, né, na tua clínica aplicada, você percebe essa ausência da mãe na vida da criança, essa relação, digamos, a evolução, pensando em Darwin, teria inculcado na possibilidade humana de ser humano? Você percebe essa ausência na vida da criança que depois vai buscar a tua ajuda? Olha, eu dentro da clínica, as mães estão muito mais presentes do que os pais. Assim, quando eu vou fazer uma anamnese, né, que é a entrevista inicial para conhecer o repertório de vida da criança, é sempre as mães que estão lá ou o pai e a mãe. Raramente eu faço só o pai que tem os cuidados da criança. Mas sim, culturalmente hoje as mães que optam por continuar trabalhando fora, elas estão mais afastadas das crianças, né, no dia a dia. Mas aí as mães que estão lá na clínica são mães sobrecarregadas também, porque
temos essa demanda social, né, hoje de trabalhar. Tem as mães também que lidam com a maternidade sozinha, daí não tem ajuda dos parceiros. Mas, assim, no geral, a mãe não está tão presente culturalmente como antigamente, porque hoje as mulheres saíram para trabalhar, mas as mães ainda são as principais responsáveis pela educação, pelo desenvolvimento da criança, com certeza. Ou seja, os homens permanecem ausentes da responsabilidade de educar, formar a criança que ajudar a pôr no mundo. Exatamente. Os homens continuam ausentes. Eu acho que talvez essa aí seja o X da questão, né? Porque as mulheres saíram para trabalhar, as mulheres estão estudando, e que bom que nós temos essa dependência, gosto disso muito hoje. Mas os homens não fizeram o caminho inverso, né? Os homens continuam. Isso não quer dizer que eles devam parar de trabalhar, mas que eles sejam mais participativos da criação da criança, do desenvolvimento da criança junto ali com a mãe. Tem alguma coisa que tu diria que pai e mãe não devem fazer de jeito nenhum com relação à criança? Tipo aplicativo, briga, bater, discutir, enfim, o que quer que seja. E tem coisas que tu considera necessárias que pai e mãe façam com relação à criança e não estão fazendo? Ou seja, há males de raiz, tanto no fazer quanto no deixar de fazer, que está acontecendo nos lares e que tu consigas perceber? Nós adultos somos responsáveis pelo aprendizado da criança, pelo desenvolvimento da criança. Uma coisa que eu não indico para os pais é não bater nas crianças, porque muitas das vezes os pais agridem as crianças por um comportamento que a criança não teve repertório para aprender, né? Daí a criança aprende na porrada, sendo que as crianças têm compreensão. Você pode sentar, você pode conversar para a criança, você pode explicar para ela por que esse comportamento que ela apresentou não é certo, como que esse comportamento afeta outras pessoas. Geralmente as crianças entendem, elas pedem desculpa e ainda ensinam para outras crianças. Mas só que, claro, nós fomos criados, eu apanhei na infância, as pessoas mais da nossa geração apanharam e isso desenvolveu alguns adultos aí com alguns trauminhas, né? Mas antes a gente não tinha tanto estudo, tanto aprofundamento sobre o desenvolvimento infantil, sobre o que ajuda na nossa aprendizagem e as nossas barreiras. Embora haja muitas correntes psicológicas que entendem que o exercício de autoridade imperativo do não e do sim afirme melhor a criança, eu entendo que a conversa, considerando a linguagem, a criança tem outra linguagem, não só na limitação vocabular, mas na forma de se expressar. Então, você tem que ter uma compreensão da linguagem da criança, tanto para ouvir quanto para falar, e isto seria muito benéfico para elas. E a questão, né, que tu perguntou o que os pais precisam de paciência. Eu sei que tá todo mundo cansado, trabalhando, mas, enfim, vocês colocaram uma pessoa no mundo e essa pessoa não vai aprender as coisas sozinhos. Nós, adultos, somos os modelos dessas crianças. As crianças repetem o nosso comportamento. Não é à toa que quando a gente percebe uma criança mais agressiva, a gente pode desconfiar que ela ou está tendo acesso a conteúdos agressivos ou porque está, muitas vezes, numa família disfuncional. Então, nós somos modelos das crianças. Se a gente quer que a criança seja educada, se a gente quer que a criança aprenda a respeitar o não, a aceitar o não, a gente tem que ensinar ela, a gente também tem que colocar em prática na nossa vida. Muitas vezes os adultos pensam, nossa, como a criança está desenvolvendo esse comportamento? Ela está tendo acesso em algum lugar. As crianças nos copiam muito. Nós somos os modelos das crianças. Esse acesso a algum lugar. Hoje se discute o aplicativo. No passado se discutiam os filmes. Então, quando chegaram alguns filmes com violência e se descobriu que havia crianças violentas no mundo, coisa que sempre houve, se passou a atribuir aos filmes. Eu queria perguntar para ti, na tua experiência, a criança distingue o que é uma narrativa fantasiosa, seja um filme, seja o que está no aplicativo,
do comportamento real que ela vê dentro de casa. Ou seja, a criança aprende mais com os seus pais, ainda que fique menos tempo com pai e mãe, ou a criança aprende mais com os aplicativos, porque confunde realidade com as narrativas de fantasia que tem em filmes e vídeos, e, enfim, o que quer que seja. Se ela está tendo mais acesso às telas e aos aplicativos, é aquilo que está sendo o maior referencial no repertório de vida dessa criança. Então, com certeza, assim, não vou falar com certeza, mas provavelmente essa criança pode apresentar os comportamentos mais agressivos e violentos, vai sobressair com a tranquilidade ali dos pais. E é justamente nesses momentos, inclusive, que ocorre a busca pelas terapias, porque os pais trazem muito que a criança, quando fica frustrada, quando recebe o não, começa com comportamentos interferentes de bater nos outros, se bater, né, os comportamentos heterolesivos e autolesivos, gritar, se jogar no chão, bater a cabeça, e principalmente quando envolve agredir outras pessoas, isso com certeza está ligado ali com esse modelo que ela teve ali, provavelmente das telas, e também, a gente não pode desconsiderar isso, por ela não estar sendo compreendida. Isso acontece, às vezes a criança está tentando comunicar algo para o adulto, não conseguir compreender. É aquela coisa, se você está falando, imagina você, uma pessoa adulta, está falando repetidas vezes, aquela mesma coisa para a pessoa, e a pessoa não está entendendo, a chance de, em algum momento, você perder a paciência é alta também, né? E isso acontece muito com as crianças, principalmente com as crianças neuroatípicas que são não verbais, né? O que tem baixo repertório de comunicação funcional. Ora, uma coisa que tu falaste muito interessante é que a criança tenta dizer, tenta se comunicar, às vezes não é entendida, mas muitas vezes não é nem escutada, não é nem ouvida, e ela então tem que fazer alguma coisa para conseguir atenção. Eu suponho que ela tem exemplo que eu adoro, um exemplo que eu acho que é bem didático nesse aspecto. Imagina só, uma mãe está no telefone conversando com uma amiga, daí tem uma criança chamando, mãe, vem aqui, mãe, vem aqui. E a mãe continua ali no telefone conversando com a amiga, não deu nenhuma atenção para a criança, tá ali no telefone. É a criança de novo chamando a mãe, mãe, vem aqui, preciso de você. E a mãe continua ali conversando com a amiga no telefone. Aí a criança começa a gritar com a mãe, vem em direção da mãe, começa a chorar. Aí a mãe pega e desliga o telefone com a amiga. Aí, amiga, eu vou desligar aqui, minha criança tá tendo uma birra. O que a gente aprendeu com isso? Enquanto a criança estava ali, chamando a mãe na maior tranquilidade, na calma, a mãe não escutou, estava ali. Mas quando a criança gritou e chorou, a mãe direcionou a atenção para ela. Então, quando a mãe direcionou a atenção no momento que a criança gritou e chorou, a mãe reforçou esse comportamento. E essa criança está aprendendo que é gritando e chorando que ela vai conseguir a atenção da mãe e que muitas vezes vai conseguir outras coisas. E aí a criança tende a repetir gritos e desaforos quando também está na sua vida pessoal, na escola, entre amigos e amigas, com a própria namoradinha, que depois vai acontecer, ou com o namoradinho. Quer dizer, se você obtém sucesso de uma determinada maneira de chamar a mãe, você repete isso para a vida, porque você começa a formar um repertório de comportamentos que dão certo. Chamando carinhosamente não teve sucesso, chamando agressivamente teve, ela começa a repetir isso na vida. Agora, é interessante que tu sempre dás os exemplos, e talvez porque são as mães que vão até ti, mas eu queria novamente chamar a atenção para a questão do pai. Quer dizer, o que tu recomenda que os pais façam? Sim, eu sei que seria dar mais atenção, podemos começar por aí, mas ele teria que dar mais atenção, digamos, amparando a mãe, para a mãe ter mais tempo, ele teria que dar mais atenção direta para a criança, ele teria que fazer tudo isso, ou ele teria que pensar antes de estar participando da procriação, porque depois não vai cuidar disso? O que é que os homens, qual é a culpa dos homens e qual é a responsabilidade que eles devem ter
em face do que não estão fazendo? Eu acho que assim, a primeira opção é se você não está querendo criar um outro ser humano, é não procriar. Mas se não for essa opção, Sim. chegar mais junto com as mães, tanto diretamente com a criança, tendo mais contato com a criança, até para a criança ter outra referência de adulto também. E também, a partir do que o pai está ali ajudando mais com a criança, consequentemente, a mãe acaba tendo mais tempo, acaba conseguindo descansar mais, até para poder dar mais atenção para a criança. Então, se for uma criação de fato compartilhada, ninguém vai ficar totalmente sobrecarregado, porque esse exemplo mesmo que eu dei do telefone da mãe pode ter sido uma falta de atenção, às vezes por uma mãe que está em privação de sono, ou que está cansada porque trabalhou muito e ainda está tendo que lidar com os afazeres domésticos e ainda com a criança. Então, essa situação do telefone é uma situação hipotética, mas pode ter sido até desencadeada porque ela não está tendo um apoio de uma outra pessoa na criação da criança e está sobrecarregada também. Avô e avó ainda têm papel relevante? O papel do avô e da avó ainda chega até ti? Chega, inclusive as principais redes de apoio, principalmente das mães que levam a maternidade solo, né? São os avós e as avós. Mas as avós, a gente tem ali as crianças que as avós levam também, e é isso, sempre os cuidados em cima das mulheres. Raramente a gente vê um avô ali levando a criança. Mães e avós. Estou gostando muito da conversa, aprendendo, mas nós estamos chegando a um tempo de entrevista que recomenda conduzir para o fim. Antes de te passar a palavra para as tuas conclusões, eu queria pedir a todo mundo que nos acompanhe que, por favor, ajude a divulgar o vídeo e solicito que se inscreva no canal Instituto Cidade, isso nos ajuda bastante. E isto posto, Marielle, eu deixo o tempo para o teu uso, não só para se despedir, mas se quiseres destacar mais alguma coisa que consideres relevante, fique à vontade. Muito obrigado por nos haver concedido essa entrevista. Eu agradeço a oportunidade, adorei essa conversa que nós tivemos aqui. Eu espero ter outras conversas futuras. E a maior mensagem que eu deixo é para os pais. Pais, nós somos os principais modelos das crianças. Então, vamos ter mais amor, mais paciência com eles e dar bons exemplos para elas terem uma vida adulta mais leve do que nós estamos tendo hoje.